Oi, meus amores! Tudo Olá! bom? Hello! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está ouvindo esse episódio incrível, maravilhoso, que está sendo dirigido por mim. Olha! Caralho! Mulher abusada. É desse jeito. Perfeito, né? Hoje vai ser uma coisa assim, pressão baixa, calma, sabe? Não vou trazer polêmica, talvez um pouco, mas Muita polêmica, muita confusão. E hoje eu tô aqui, né, com o casal maravilhoso, que a gente vai roubar o lugar deles, sim, sempre. Não vai ser só esse mês, tá? Ih. Com elas aí, ó. Quem são elas? Olá! Hello! Eu sou o Felipe. Meu nome é Glum Glum do Grau. Tudo. Tamo aí também com a a Bumbum Furacão 2000. Caralho! Caralho, 2! Caralho! Meu Deus! Eu mesmo. Querida. Exato. Eu, Barley. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É tudo, arrasou. E eu tô aqui também com o amor da minha vida, a pessoa que, né, me jogou um shade de casadas, aí quase que não deu, mas agora vai dar, viu? Logo chega. porque agora Prometeu, hein? Ao vivo em live. Ao vivo em live, ao vivo, eu não acredito. Ainda Agora bem que tem a esse- possibilidade aí, ó. Ainda bem que esse acerto tá guardado, viu? Ih! Caralho, a Eu Erika sou Hilton que eu. fez tudo. A Yaga, a Babi Yaga, mais conhecida aí Hein? pelo a Furacão 2000 também. Ah, também. Uhum. Mais É uma assim, furacão aí, mais um olha. furacão. O que é que vai cair agora? Segura. Mas, gente, vamos lá. Primeiro, né, se faltar alguma coisa, peço ajuda dos meus colegas, mas vai nas redes sociais, segue a gente, se inscreve em tudo, YouTube, Spotify aí, dá um like, dá um favorito, assiste todos os episódios, Deezer, não sei quais Amazon. outros, a Amazon, quais outros tem aí, mas todas as redes a gente tá aí, viu? Instagram, Twitter, Threads já foi. O Exato. Sky tá ali também. Então a gente tá em todo lugar. Então vai lá seguir, curte tudo. Tem history a rodo, tem coisa demais. Semana passada teve uma live incrível no YouTube. Então vai lá ver essa livezinha, dá o like, vai nos comentários também, gente. Tá faltando muito isso dos comentários, hein? Vou puxar a orelha de todos, porque a gente quer saber a opinião de vocês. Estamos aí com um monte de tema, tem tema polêmico, tem tema tranquilo, tema de filme, livro. E aí? Vocês não assistem filme, livro, nem nada? Não tem uma polêmica na vida, uma opinião? Eita, hoje em dia não se pode nem mais dar uma opinião. Vai lá nos comentários, manda pra gente que vamos responder, vamos conversar um pouquinho, todo mundo junto, um surubão, vai ser tudo. Tudo. Exato. Gata. E então, vamos pro tema de hoje. Eu acho que não faltou nada, né? Se tiver faltado aí, vocês me falam. Mas o tema de hoje eu queria pegar uma coisa assim. O Cholas, pra gente, acredito, pra todo mundo aqui, é um sonho, né? Que a gente tá buscando de ser um podcast conhecido e tudo mais. E eu acho que um jeito de conhecer todo mundo aqui do Cholas seria falar sobre sonhos. Eita! Tema mais assim, tocamos. É um tema mais tocante. Tudo. Eu quero conhecer vocês mais, né, do que eu conheci, mas o pessoal que tá ouvindo aí conhecer mais a gente. E eu já vou começar assim buscando essa parte de sonho lá da infância. E Todo mundo fala, tipo, a criança sonha em ser astronauta, não sei o que, não sei o que lá. Eu queria saber os sonhos de vocês. Dona Gláudia, qual era seu sonho quando era criança, amiga? O que a senhora queria ser? nossa, meu sonho quando era criança. Vixe. Sim, sonho, sim. Vou falar então, Fala. porque é muito engraçado. Acho muito Acho engraçado. Eu acho engraçado. que eu sempre gostei muito de entretenimento, de filme, de novela e rádio. Eu sempre gostei muito disso. Então eu sempre queria estar muito próximo trabalhando disso, sabe? De Uhum. filmes ou de rádios. E hoje
eu consigo, mesmo que seja em escritório, trabalho com filmes, né? Sim. E tenho o podcast, que é o meu, Seu rádio. meu lado de rádio. Então, eram meus dois sonhos, assim. E aí, eu não sei se é para ser um episódio triste ou não, mas vai acabar sendo triste. Meu pai amado. Porque eu acho que o fato de eu não ter sido quem eu sou desde sempre tenha me impedido de seguir radiocomunicação. Ixi, lá vem a tristeza, peraí. Então, eu acho que talvez eu sempre sonhei em trabalhar com comunicação. Eu gosto muito de falar com pessoas, né? A Madame sempre fala que eu falo muito, eu gosto de pessoas, eu gosto de cumprimentar pessoas. Então, eu gosto desse meu lado comunicativo e tô despertando ele, assim, há pouco tempo. Então, meu sonho era esse. Meu sonho era sempre falar com pessoas. Chicles. Tudo, adorei. Legal. Já que a Glaucia tá pensando, Marminha, quer ir? Ai, gente, meu sonho quando era criança era ser grande. Caralho! 2, caralho! 2, caralho. Nossa, mas... Quando ficou grande, o sonho era ficar pequeno. Era ficar pequeno, era voltar, que merda, hein? Nossa, eu acho que meu sonho, quando eu era pequeno, eu acho que também era nesse lado de entretenimento, sabe? De trabalhar com o público, de trabalhar com artes, porque, tipo, eu sempre amei muito o lado musical. Eu tenho uma irmã cantora, que ela já foi muitos anos cantora de banda de forró. Eu tenho uma prima a longa distância, que ela ainda é cantora, muito famosa no mundo do forró e tudo mais. Então eu sempre tive esse lado, quando eu era muito pequenininho, eu botava, sei lá, Maria do Bairro, botava um pano de prato na cabeça, pegava o microfone e começava a dublar, fazer lip sync, lutando pela minha vida. Pelo legado dela. É o meu legado. Então eu tinha muito isso. Eu queria muito trabalhar com esse meio musical, assim. Só que quando veio os anos, né, eu ainda tinha esse sonho, mas abrangindo para o entretenimento ao todo, sabe? Não é à toa que agora eu trabalho com Twitch, tô agora no podcast e tudo mais. Mas acho que esse era o meu sonho principal, assim, era trabalhar com a música e tudo mais. Nossa, com música, menina, diferenciada. Aí, ó, não sabia esse lado. Eu também não sabia que a Marminha era pra ser cantora. Mas eu sou cantora! Deve ser eu sou mesmo. professora de dança! De dança, na hora. Ai, tudo. Amei. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum episódio desse podcast. Mas meu sonho é ter um livro publicado. Aí, ó. Meu sonho é escrever. Mas desde pequena, amiga, você tem sonho de escrever um livro publicado? Desde pequena, amiga. Porque eu lembro que eu desenho muita coisa, muita palhaçadinha, muita coisa. Eu tenho como é que é? Um estímulo visual muito grande, né? Eu gosto de visual. Então eu imaginava coisas e quando eu não sabia... Eu soube escrever muito cedo, mas assim, quando eu não sabia escrever alguma coisa, ou uma história, ou que eu não sabia começar, ou... Enfim, eu desenhava. Então eu desenhava muito personagem. Teve umas férias que eu fui passar em Minas, lá na casa da minha tia. E aí eu comecei a desenhar assim, uns personagens. Que era pra mim, pros meus primos, as coisas assim, sabe? E a gente começou desenhando, eu fui desenhando os personagens, assim, cada um foi um personagem. E aí, menina, eu peguei e eu desenhei tudo. Eu desenhei até, tipo, o personagem ia ser... esse daqui é um guerreiro que tem uma espada desse jeito, o cabelo dele é assim, não sei o que, e vai ser você. Aí eu dava o papel pra pessoa, sabe? Ai, que legal. E... Teve um tempo que eu fiz até as armas, tipo, eu peguei papel, eu fui modelando a arma com papel e, tipo, fazia canudinhos de papel, sabe, pra fazer a arma, eu modelava, colocava fita, durex, durepox, não sei o que lá, e arrumando e fazendo essas coisas, sabe? Eu gosto disso, de criar uma fantasia, alguma coisa, uma história,
um negócio e ver aquilo ter vida, sabe? Então eu desenhava muito. E eu lembro que quando eu comecei esse negócio de escrever, eu lia muito, né? Eu lia muito livros até que eu não entendo até hoje, mas eu li em algum momento da vida. E eu pegava esses negócios de referência e aí eu ia e criava uma outra história em cima daquilo. Nossa, eu barbarizava em redação, em língua portuguesa, essas coisas na escola. Nossa, precisava todo mundo. E aí eu sempre publicava essas coisas. E quando eu comecei a pensar assim, eu tenho esse sonho de escrever um livro, eu lembro que eu andava pra cima e pra baixo com um caderninho. Sabe aqueles caderninhos de capa dura? Sim. Né, pautado, assim, com a linhazinha azul? Aqueles Tilibra. Pequeno, né? Piquetucho. Eu peguei um daquele verde pequenininho, andava pra cima e pra baixo com ele, rabiscando coisa ali dentro. E eu criei os primeiros personagens, assim, que eu lembro de... Eu tenho uma história pra esses personagens, sabe? Sim. E aí eu desenhei lá o vilão, que era um... Ele aparecia no céu, porque abriu uma fenda no céu e ele apareceu, e ele queria dominar a Terra. E aí tinha uma professora que eu também, nessa época, não sei se vocês vão lembrar de Fox Kids. Não é da minha época. Também. Enfim, no Fox Kids tinha uns trechinhos no intervalo que eles falavam sobre coisas, assim, sobre profissões e, sei lá, coisas aleatórias. E teve um que eles falavam sobre criptólogos, que eram pessoas que estudavam fenômenos paranormais, essas coisas, sabe? Besteirinhas. E aí eu criei essa professora, que era uma sapatã, que era uma criptóloga, e ela ia investigar esse bicho que apareceu no céu, entendeu? E aí ela tinha outros bichinhos que ela já tinha encontrado na vida, e eu falei assim, eu não acredito que a JK roubou os meus animais fantásticos. Caralho, Transfóbica, caralho. Aí, ó. Transfóbica, que ladrona. Desgraçada. Direitos. Mas assim, eu tinha escrito assim, muito pouco assim, da história dela, sabe? Eu tinha. Na minha cabeça, eu tinha uma cena de uma serpente, assim, parecia uma serpente emplumada, assim, tipo um. Quem joga Smite vai lembrar do. Lembra o Kukulkan? Sim. Sim. Então, era uma serpente emplumada, assim. E ela encontrou essa serpente e virou quase que um pet pra ela. Só que essa serpente, ela diminui e crescia. Ai, lembra no primeiro Animais Fantásticos que tem uma serpente que faz isso? E ela cai dentro de uma chaleira? Sim. Então, ela morava dentro do laboratório da doutora, só que quando elas iam sair, assim, ela ficava gigantona. Então ela... Mas não conta a história inteira, porque a gente quer ver esse livro publicado. Ah, mas eu não sei. Não, você não conta a história inteira. Porque... Enfim. Aí tinha esse processo nela também, viu? Então, só que eu tive muito desses caderninhos que eu anotava uma coisa. Inclusive, eu tenho um monte aqui. Que tem, cada caderno que eu tenho aqui embaixo da minha mesa tem uma história não contada. E eu vou escrevendo em várias coisas, assim, porque eu não gosto de misturar história, então eu vou picotando a mesma história dentro de vários cadernos. Aí tem esse negócio de picotar as coisas e eu fui perdendo. Teve muitas coisas, muitas histórias que eu perdi. Inclusive, quando meu notebook foi pro saco, eu tinha um romance inteiro escrito lá dentro e eu nunca mais achei ele. Eu já tinha o primeiro livro pra publicar e ele foi com Deus. Nossa, amiga. Foi triste. Mas assim, ainda vem aí. Ainda vem aí. Vem. Ai, quero breve. muito. Eu amei demais. Você, meu bem? Eu sonho? De criança. Deus me livre. Só de padaria. Tive Deus tantos. me livre. Ai, não sei. Deixa eu ver. Eu tive muitas vontades de ser muitas coisas nessa vida. Acho que é por isso que eu hoje me vejo uma pessoa muito adaptável. Acho que eu já fiz tanta coisa diferente, que eu já trabalhei também com tanta coisa, que eu fico assim, meu Deus, como é que eu me adaptei a isso? Eu acho que muito que eu tinha muito esse conflito interno de tentar ver o que eu poderia fazer. Mas uma coisa que eu tinha quando eu era mais novo, eu sempre gostei muito de jogar. Né? Muito novo eu comecei a jogar, né? Nos meus 6 anos. E aí eu tinha aquele sonho ali de, poxa, que legal, os jogos são muito bacanas. Quem dera quando eu fizesse um dia. Aí eu falei assim, eu queria criar um jogo.
Só que aí acontece, até que eu tentei seguir um pouco esse meu sonho, até eu fazer programação e odiar plenamente aquela matéria na minha vida. Puta que pariu, que coisa horrorosa. Eu odiava programar, odiava. Eu falei assim, então, não presto, não vou conseguir desenvolver meu próprio jogo. Não dá. Na minha cabeça funcionava assim, né? Pra eu saber fazer um jogo, eu tinha que programar. Porque se eu fosse fazer outra coisa, eu ia depender de outras pessoas para isso. Então eu precisava programar para eu criar história, criar tudo e montar. Então eu meio que fui deixando isso de lado e aí fui largando. Mas quem sabe agora com RPG? Tá vendo? Sim. É que você é uma pessoa de pessoas, né? E tipo, programação é só máquina que você interage. Talvez você tenha que ir para outro lado mesmo, né? Um lado mais humano de interagir com pessoas, que nem o RPG, que é você tá fazendo o seu jogo, só que ali com pessoas, né? De forma Interagindo diferente, isso, com pessoas. Então eu acho que isso que eu encaixei um pouco mais. Eu, na verdade, fui muito para isso. E quando o Lipe falou esse negócio de comunicação, também me pegava muito com isso. Eu sempre gostei muito de conversar, sempre preferi. Mas assim, eu sempre me dava também muito bem com números. Era engraçado, porque era meio que, igual eu falei, era um meio a meio, era meio que um camaleão ali, me adaptando conforme a situação. Mas hoje eu me vejo muito mais comunicável do que, tipo, bem metódico, assim, parado mesmo, de mexer com máquina, eu ter uma rotina, eu ter alguma coisa assim. Mas acho que era isso que eu tinha, assim, que eu lembrava. Amiga, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai realizar o sonho uma da outra e a gente vai escrever um livro que, na verdade, é um jogo de RPG. Aí, ó. Eu já falei que aqui eu vou deixar registrado agora também dentro de Cholas Cash, que eu falei pra essa vagabunda aí na outra ponta da linha, pra ela publicar a história da Cidade do Tempo com a visão da Kaisa. Exatamente. Já era pra ser o primeiro livro dela publicado aí, ó. Gato. Olha aí. Gatinha, little mama. Vai se comprometer. Have the compromise. Have the compromise. Tudo. E eu já vou me enfiar aí no meio, porque Enfia. quando eu era um pequeno baby, ainda sou, né? Mas um pouco menor. Twinks. Vai se fuder, garoto. 28. Se manque. Quando era pequeno bebê 2015. Quando eu era 2020, que eu tinha 5 aninhos, eu gostava muito de colorir, sabe? Eu tinha vários cadernos, assim, daqueles livros de colorir, que já vem tudo pronto o personagem, e você vai sair colorindo tudo. Tinha até os números de cores pra você mudar. E eu sempre quis fazer isso, sabe? De colorir, de criar. Eu sou uma pessoa muito criativa. Eu bloqueei bastante isso de criatividade por um bom tempo, mas quando eu era criança eu era muito criativo. Tanto em jogos, assim, eu ficava fissurado por como, já distante do que o Iago falava de programar o jogo, eu ficava fissurado na ambientação do jogo, sabe? As cores, o personagem e tudo mais, para desenhar aquilo ali. Então, quando eu era criança, meu sonho era fazer aquilo, sabe? Tipo, pintar, desenhar, me sujar todo. Adorava na escola pegar aqueles papel que manchava tudo à mão. Uma bosta, crepom, aqueles negócios, e fazer milhões de coisas, com arroz, com tudo, sabe? Você vai jogando assim, vai colando. Eu sempre amei esses materiais. Papelaria pra mim é tudo. Se eu entrar, eu me perco. Eu fico Meu sonho é trabalhar na papelaria. 5 horas. Meu sonho era trabalhar na papelaria. Mas realmente eu amo. E eu já vou até puxar um pouquinho do próximo assunto, que eu posso fazer só uma pergunta? Pergunta. Ainda nesse mundo de sonhos, eu queria saber como foi a reação de vocês, assim, se vocês chegaram a contar pra alguém sobre o sonho de vocês, ou, né, se não chegaram, tudo bem, ou se chegaram a contar pra familiar, amigo que seja, eu queria saber como foi a reação dessa pessoa ou dessas pessoas que vocês contaram. Por exemplo, sei lá, meu sonho é publicar um livro. E eu contei pra minha melhor amiga e ela não me apoiou, sabe? Vocês tiveram essa experiência? Eu tive essa mesma experiência que acabou de falar. Contra C, Ctrl V. Foi isso aí mesmo. Que eu falei, tipo, eu levava esse caderninho, eu levava ele pra escola, né? Então eu escrevia nele, desenhava os personagens nele, e aí minha amiga simplesmente falou assim, que ridículo isso que você tá fazendo.
Nossa. Foi. Mas era E aí amiga, assim, ou só... Amiga. Era Nossa. uma das poucas amigas que eu tinha na época, Mas sabe? quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns 12, 13. Criança, você... Criança é um inferno. Criança é o cão. Então, mas Ciúme. mesmo assim, uma criança falando isso pra outra, assim, entendeu? Na época, Tem crianças que Exato. elas vão no embalo, né? Ah, meu sonho, nossa, arrasou. Tipo, eu acho que cria muito do lúdico na cabeça de algumas crianças, né? Sim, exatamente. Meu sonho é ser uma princesa da Disney. Ah, e o meu também, então vamos embora. Então, bora. Mas naquela época ali, me quebrou as pernas. E eu acho que eu me afastei muito por isso, sabe? Aí, depois daquela época ali, eu dei uma parada. Nunca mais escrevi nada ali naquele período de, sei lá, uns... Eu fui voltar a escrever com 20 anos já. Já tava casado, Tempo, né? morando junto. Naquela época ali foi que me quebrou mesmo. E, tipo, Nossa, é ridículo mesmo, por que eu tô fazendo isso? E aí eu larguei de mão e fui voltar só com 20 e poucos anos. E talvez se ela tivesse te apoiado, você deveria, né? Assim, poderia ter levado isso pra mais tempo, né? Exatamente, eu podia nem ter parado e já ter publicado mesmo. Isso. E os meninos tiveram isso? Vai, Chico teve isso? Eu não tive, eu sempre fui muito prático na minha vida. Então eu não tive um momento de, sabe, eu gostava muito de comunicação, tudo, mas eu nunca parei para pensar nisso. Então eu nunca cheguei a contar, nem comentar com ninguém. O Gui, que foi aqui do Tio Lascast, a gente interagia muito. Talvez eu tinha contato para ele, ou a gente, com nossas brincadeiras ali, a gente fazia jornalzinho, essas coisas assim. Então, e isso era um jeito mesmo de expressar que a gente gostava disso. Mas nunca cheguei e falei assim, putz, quero ser jornalista. Antigamente, né? Porque, gente, minha infância já foi nos anos 30, 70, né? Já foi nos anos 90. Então a gente não tinha muito incentivo de seguir caminho de arte. Sim. Então era mais prático, que tem muita praticidade. Eu acho que hoje que está começando a mudar isso, né? Que os pais estão começando a ver sim que a arte, que as artes, é possível ter uma profissão ali nas artes, né? Sim. E dá muito dinheiro através delas, né? Exatamente, sim. Hoje em dia sim. Então eu nunca tive esse momento de contar para alguém assim. E os meninos tiveram isso? O Iago e Dani? Eu assim, contar até que contar sim, mas ao mesmo tempo eu acho que seria mais reprimido que falar, porque minha família era sempre muito conservadora, né? Muito mesmo. E na cabeça, assim, de todo mundo lá, para você ter um futuro, você tinha que fazer tal coisa. Sim. Aí, ou era você fazer, tipo, administração, medicina, direito e pronto. Não existia outras profissões. Até quando eu fui fazer minha faculdade, minha mãe também, tipo assim, poxa, engenharia, tipo, naquela época não era nem tão forte ainda o peso que tinha fazer um curso de engenharia. Então, mas na cabeça de todo mundo da família era sempre assim, era só essas coisas que tinham para fazer. Então, quando eu chegava para falar alguma coisa, que minha mãe também era muito rígida com a minha rotina, né? Então eu não tinha muito tempo, por exemplo, jogando. Eu sempre gostava muito de jogar, mas eu era muito controlado com isso. Eu tinha, ou era meia hora, uma hora, acho que eu até falei no episódio do Tcholas aqui, que eu tinha literalmente uma rotina diária, assim, de hora a hora que eu tinha que fazer no dia. Então eu era totalmente bem regrado para tudo. Então eu acho que eu fiquei muito reprimido. Então, eu acho que eu fiquei assim, se eu falar um dia que eu tenho vontade de fazer, criar um jogo, trabalhar com alguma coisa a respeito com isso, eu ia ser extremamente punido por falar essas coisas. Então, nossa, entendo. Eu nem comentava. E o Dani? Ai, gente, eu vou pesar um pouco. O que acontece? Quando eu era bem pequenininho, gostava muito de fazer, de colorir, de pintar essas coisas assim. Eu já entrou naquela parte do preconceito, homofobia, tudo junto. Porque todas as meninas da escola coloriam certinho, dentro da linha, pintava tudo bonitinho, não tinha aquela força com lápis e tudo mais. E os meninos era tudo os garranchos, não que, né, um homem não possa, um menino, um hétero não possa fazer isso, tipo, pintar bonitinho. Mas naquela época era mostrar que era um menino, sabe? Sim. Ser garranchado e tudo mais. E era zoado, sabe? Eu pintava como elas faziam. Bonitinho. Era tudo organizado, era muito organizado. E nisso eu sofria muito bullying por conta disso. Então eu fui reprimindo e fazendo os garranchos.
pra não ter isso, sabe? Sim. Coloria pra fora de propósito, sabe? Eu riscava a folha de propósito, deixava a folha amassada, borrada, parava de pensar em enfeitar com alguma coisa ou outra. E, assim, até por parte da família, da minha mãe e tudo mais, às vezes via assim bonitinho, falava assim, ah, tá igual a da sua amiguinha, não sei o quê, por que não tá igual do seu amigo ali, tudo desgarranchado, sabe? Ainda mais em cidade pequena. Então, foi uma coisa que foi reprimindo, reprimindo, reprimindo. Eu ainda tentava fazer, mas eu fazia sem cor, era só um lápis preto mesmo, o contorno, não coloria, não fazia nada, porque eu gostava muito. E nisso foi sumindo, porque eu fui me impedindo de criar mais, sabe? E a partir do momento que você impede de criar alguma coisa, você já fica sem sentido. Justamente. Então, pra mim, foi isso que me impediu de seguir nessa parte da arte, de pintura e tudo mais. Sim. Porque tinha gente criando, né, um chimpanzé no lugar de uma criança. Pois é. Aí, ó. Aí faz o quê? Caga na vida dos outros. Caga na vida dos outros, exatamente. Aí, ó. Tá criando um rato pra fingir que é gente. Seus lixos. E você, Marminha? Eu acho que... Já pesou o clima, agora vai, do ladeira abaixo, bora. eu acho que eu também não cheguei a contar, eu acho que foi mais de, tipo, reprimir. Porque, né, quando eu era uma criança, eu colocava uma toalha na cabeça, um pano de prato na cabeça, pegava um controle, pegava o salto da minha avó e fingia que eu era a Maria do bairro, eu acho que as pessoas olhavam e falavam assim, não, isso não é normal, isso não tá certo. Eu tinha uma pessoa que cuidava de mim, que era... Naquele tempo a gente chamava empregada, né? Hoje em dia eu acho que não é nem certo chamar empregada. Enfim, uma babá, vou chamar ela babá. Ela era minha babá, ela cuidava de mim. E, tipo, ela nunca... O que eu acho engraçado é que ela nunca viu isso como algo errado. Ela achava bonito. Sim. Ela me encontra hoje em dia... No caso, são duas. As duas me encontram hoje em dia e elas acham bonito. Elas me falam que achava bonito eu daquela forma. Uhum. Só que meu pai, obviamente, super mega homofóbico e a puta que pariu. Machista. A minha mãe, machista, muito assim, muito. A minha mãe, ela nunca... Não me lembro dela falar alguma coisa, acho que ela nunca se importou. Mas eu acho que essa repreensão, né, vinha muito da parte do meu pai. Dos homens, da família, do meu avô. Sim. Tudo mais. E essa questão de, tipo, do meu sonho de trabalhar com música, eu acho que eu nunca cheguei a contar pra alguém assim, nossa, meu sonho é trabalhar com isso. Uhum. Porque eu sempre vi que as pessoas não acreditavam em mim. Sim. Como eu notei isso? Eu sempre fui uma pessoa que eu ouvi muito. Então, fulano, eu preciso conversar. Você me ouve? Ouço. E quando eu ia atrás dessas pessoas pra conversar, o que for, de algum problema, de um desabafo, de uma fofoca, o que for, eu sempre percebi que essas pessoas, elas nunca me escutavam. Sabe aquela pessoa que você conta uma coisa, ela faz, Você conta um texto e ela fala, é. Sabe, isso pra mim é não escutar. Exato. Né? Porra, eu tô conversando com vocês, você fala, é barra. Sim. Então, eu sempre tive esse ponto de tipo, essas pessoas elas não acreditam em mim, elas não se importam com o que eu estou falando. Então, se elas não se importam com o que eu estou falando, elas não vão se importar com o meu sonho, com aquilo que eu almejo, com aquilo que eu quero. Então, eu nunca cheguei a contar, meu sonho é isso aqui, eu quero trabalhar com isso aqui, eu quero que isso aconteça e tal. Eu vim falar depois de velho, depois que eu construí amizades que eu sei que são verdadeiras até o momento, sabe, que se eu falar assim, Mona, eu quero cagar de cu pra cima. Amiga, vai lá, vai dar tudo certo, vai ser um close. Vai ser um close, vai escorrer nos seus ombros. Nossa, que delícia. Não, Gustavo Skete, entendeu? Ai. Nossa, gente, vocês pesaram mais do que era pra pesar aqui, viu? Ué, não era esse seu plano? Não era o que você era seu sonho? Era aí, ó. Pronto. Então agora eu vou pesar um pouquinho mais. Mas e aí? Diabo. E aí, o que aconteceu depois desses sonhos? Tornou-se. Vocês seguiram
Tipo, mudaram esses sonhos. Hoje já mudou. Provavelmente já mudou de novo, porque a gente, né, virou, mudei. Deu um close e mudei. Já sou outra pessoa. Mas, assim, vamos dizer, na base da sociedade, vamos dizer, lá pelos 18 anos, 17, que você tá saindo da escola, indo pra faculdade, alguma coisa, ou não. O que aconteceu com esses sonhos? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro aí? Eu vou, que eu acho que eu já meio que falei. Eu abandonei naquele momento, que eu achei que não fazia sentido, que não vai acontecer mesmo, então deixa no bafo. Deixa aí pra quem quiser. Boa sorte aí. E aí eu fui, né, fazer faculdade, fui estudar, fazer não sei o quê. Não que eu me arrependa de ter feito a minha faculdade, mas se eu pudesse escolher outra na época, eu teria escolhido, eu acho, sabe? E qual que é, amiga? Eu tava entre duas. Eu fiz design de moda e eu queria ter feito audiovisual. Eu me apliquei pras duas e eu passei em design de moda, entendeu? Mas isso chegou a te frustrar? Depois que eu acabei. Tipo, eu não cheguei a concluir o meu curso, porque, né, tinha que concluir com TCC. E o TCC de um curso de moda, você tem que concluir com uma coleção. E eu não tinha dinheiro pra fazer uma coleção, né? Então... Nossa, com uma coleção? Você tinha que fazer uma coleção de... Se eu não me engano, eram 12 peças. Meu Deus. Era. E aí tinha que ter ensaio também fotográfico, porque eu fazia estilo, então você tinha que fazer um ensaio fotográfico, você tinha que ter, então, equipamento para fotografar, você tinha que ter locação, você tinha que ter luz, você tinha que ter essas coisas, sabe? Então não era uma coisa muito barata de se fazer. Sim. E eu não tinha nem... Tipo, mesmo que fosse pra fazer com uma Cybershot, eu não tinha uma Cybershot. Então, assim, me fudi de cima e embaixo, entendeu? Gente, e as pessoas periféricas que querem fazer moda? Exato. Amiga, que a faculdade que eu fiz não era para pessoas periféricas. Era pra tudo menos pra pessoa periférica. Eu era bolsista, entendeu? Do Lula. Eu era bolsista de Lully. Faz o L. Faz o L aí, entendeu? Eu também fui. Amigo, mas você acha que, tipo, a sua faculdade ela foi uma perca de tempo? Eu não acho que foi uma perda de tempo, porque eu acho que aprender nunca é perda de tempo. Eu aprendi muito, de verdade. Eu gosto muito de aprender a todo momento. Eu acho que eu falei aqui também nesse podcast que todos os dias eu tento aprender uma coisa nova. Pelo menos uma palavra que eu não conheço, eu aprendo num dia, assim, entendeu? Então, assim, foram 3 anos que eu gastei ali que me foram muito bons, assim, tipo, eu tive aulas de história da arte, então eu aprendi muito sobre arte, que é uma coisa que eu gosto. Aprendi muito sobre cinema, sobre cultura pop, sobre publicidade, sobre linguagem, sobre tudo, sabe? Eu aprendi filosofia, que é obrigatório, né? A partir daquele momento era obrigatório ter filosofia em todas as... aula de ética e filosofia em todos os cursos, né? Então, eu aprendi muito. Então, é um curso que eu gostei muito de fazer. E eu tenho muitos amigos que eu fiz lá, inclusive. E foi muito bom. A questão era só mesmo assim... Putz, eu poderia ter feito isso aqui, sabe? Que eu acho que hoje é uma linguagem que eu falo mais. Eu poderia ter sido, sei lá... Ter aprendido mais sobre como ser um roteirista, entendeu? Melhor, entendeu? Se eu tivesse feito audiovisual. Que aí eu acho que estaria mais perto do meu sonho do que a praticidade de... Eu desenho, então vou fazer moda, entendeu? Loucura. Eu tô aqui. Você tá tenso? Por quê? Não, porque é isso. Eu acho que eu nunca... É como eu falei, eu nunca pensei direito, assim, era uma coisa que eu queria fazer, mas eu nunca pensei realmente, efetivamente, fazer isso, né? Então, aí ao longo da vida que eu fui meio que desenvolvendo. E aí, acabei caindo em cinema, e hoje trabalho em escritório com cinema, que é muito gratificante para mim. Então, a gente praticamente cuida de todo o mercado cinematográfico do país. Então, é um pezinho ali no entretenimento, a gente cuidar, porque é muito doido, porque quando a gente lançava Vingadores, por exemplo, e aí você via uma cidadezinha do interior, e aí as pessoas andando, sei lá, 200 quilômetros para assistir um filme,
e você estava realizando o sonho de uma pessoa possibilitando assistir ao filme, eu me sinto realizado, sabe? Então é muito doido essa parte de estar proporcionando coisas às pessoas, ou entretenimento às pessoas. A gente romantiza muito tudo também, né? Porque tem toda essa parte de romantização. É escritório, eu trabalho no escritório, gente. Então, mas é um jeito de você se motivar também para poder seguir dia a dia, né? Então, acho que a gente tem que tentar encontrar um pouco motivações ali do dia a dia. Então, acho que eu meio que transformei um pouco o meu sonho com o que foi acontecendo, né, na minha vida. Assim. Adaptou o sonho para a realidade tangível. E hoje o Cholas possibilita eu falar diretamente com pessoas, né? Então a gente tem retorno de pessoas, vocês me ajudaram muito nisso. A gente sempre vê algum amigo falando, aquele tema foi muito legal, às vezes eu me divirto muito com vocês. Então é a outra parte de entretenimento que eu acabo também me gratificando, né? Muito bom. Então você atingiu o seu sonho aí. É isso que você tá dizendo pra gente, que você tá vivendo o seu sonho. Eu transformei ele. Meu Deus, ela é uma brabuleta. Não, não que eu atingi meu sonho, mas eu acabei adaptando ele à minha vida pra, né, não ficar frustrado, exato. Frustrado, isso é importante. Caralho, Pablo. Tá vendo? O lacre aí, ó. O lacre, o feixe. O Twitter vai gostar. Meu Deus. Marminha? Eu acho que eu tô a caminho de realizar o meu sonho, assim. Eu falei, né, que eu tive esse sonho de trabalhar com o público, mas não dessa forma que eu estou hoje em dia. Obviamente que a gente, como o Dani falou, vai passando e a gente vai mudando. Sim. Né, hoje eu tenho outro tipo de sonho. Eu estou com um pé lá e um pé cá. Sim. Eu estou a ponto... Devido ao que eu já passei e às condições que eu vivo hoje, quando a gente é criança, a gente tem um sonho, a gente acha que é possível, e muito fácil, né? Não que seja impossível, mas eu imagino que a gente acha assim, que é um sonho muito fácil. Sim. Quando a gente é criança, a gente pensa que tudo é fácil. E quando você chega na fase adulta, você vê que não é nada do que você pensava, nada que você imaginava. E você conhece a dificuldade da vida. E a gente sabe que a tendência da nossa sociedade, do nosso país, é só piorar. As coisas não estão mais fáceis, elas estão ficando mais difíceis dia após dia. Sim. Então eu não realizei, eu mudei o meu sonho e eu estou quase ali conseguindo realizar ele. Porque o meu sonho hoje em dia é viver da Twitch, tipo 100% daquilo dali. Sabe, eu tenho um público que me apoie, eu consegui, eu não digo ganhar muito dinheiro, porque eu não almejo muito dinheiro, mas eu queria viver bem. O bem pra mim é eu ter condições de me manter. Sabe? De não tá... hoje eu paguei uma conta de água, eu não sei se amanhã eu vou conseguir pagar o de luz. Sabe? Eu não sei se daqui a 2 dias eu vou ter um dinheiro pra comprar um café. Sim. Sabe? Acho que viver bem... Não, pronto. Todas as minhas contas estão pagas esse mês. Fechou, tô ótimo. Mês que vem já estão pagas, que eu vou ganhar dinheiro do mesmo jeito. Entendeu? É esse ponto que eu falo. Então acho que eu tô aí na escada da vida, degrau após degrau, e é isso. Tudo. Gastou lacre e feixe, o Twitter vai gostar de novo. E se você não segue ela lá, você segue ela lá na Twitch, viu? Pelo amor de Deus. Vai lá. Você vai lá. Verdade, Madrinha Lin. Só que sem o N no final, é só Madrinha Li. Tudo. Isso aí. Vai, meu bem. Não. É muito triste pra mim. Não gosto dessas coisas. Eu falei que eu ia enfiar. Caralho, ela falou que enfiou mesmo. E ela enfiou mesmo. Pra mim é bem complicado, porque assim, tem muito essa questão de adaptar, né? Adaptar o sonho da gente, igual o Lipe falou, a Madre, né? Todo mundo foi mudando ali conforme as coisas foram ficando mais difíceis. E assim, igual eu falei, eu cresci, né? Eu tentei fazer programação, não gostei. E ficava... Aí eu tinha como... Me reprimia muito por conta dessa vida que eu levava, que era uma vida muito controlada, né? Igual eu falei, eu sempre era muito controlado para eu ter sucesso nas coisas. Aí acabava que era aquilo, né? Ele é o exemplo da família porque ele fazia tudo certinho
Então ele vai chegar num ponto que ele vai se dar muito bem, e aí é isso. Tipo, tinha muito. Eu era muito cobrado por isso, né? Até indiretamente. Não necessariamente, assim, já fui cobrado diretamente, mas tinha muito indireto, né? As pessoas olhavam com esse tipo de cobrança. E eu meio que me entreguei a isso, sabe? Eu me reprimi por completo, não tinha, tipo, um sonho de perspectiva. Na minha cabeça era, eu vou fechar minha escola com êxito, vou fazer minha faculdade com êxito, fazer tudo que tiver na minha frente, igual quando eu fiz intercâmbio, né? Fiz curso disso, curso daquilo, curso não sei o que. Eu falei assim, vou virar o foda, porque eu vou conseguir um emprego, vou ganhar dinheiro, vou dar orgulho para essas pessoas que me cobraram, e aí, quando eu tiver calado a boca delas, eu vou conseguir fazer o que eu quero. Aí eu vou, tipo, pegar esse, por exemplo, esse dinheiro, essa remuneração que eu fosse ter, e aí eu conseguiria converter e correr atrás do que eu gostaria. Só que isso não aconteceu. Porque quando eu fiz tudo que eu podia fazer e eu fui entrar no mercado de trabalho, eu não conseguia trabalho. Você fez? Sim. Você fez engenharia química, né? Foi. Então eu atirava pra tudo, corria pra trás. Eu falei, gente, não é possível, porque eu me sentia que eu ia bem nas entrevistas, eu fazia as provas, fazia tudo, e não conseguia emprego, não conseguia emprego. Aí eu comecei a me frustrar, porque pra mim, o que acontecia? Eu me reprimi de tudo que eu tinha na minha vida pra eu seguir essa vida regrada, que me disseram por muito tempo que seria a vida do sucesso, e eu cheguei e não tive sucesso. Aí eu falei, não segui o que eu queria, fiz uma coisa meio que, entre aspas, forçada, e não cheguei em canto nenhum. Aí, nossa, eu passei por um período horrível da minha vida. Ainda, em parte, espaço, porque ainda isso me traumatizou por muitos anos, né? Desde 2016, quando eu formei pra cá. Sim. Então, foi os piores anos, assim, tipo, de tentar ver... Então, onde eu errei? O que eu fiz de errado? Sim. Agora você fica se debatendo e degladiando com isso, né? Essa coisa reverberando, essa frustração reverberando, né? Sim, tanto que por muito tempo nunca mais fiz algo que eu gostava, sabe? Tipo, parei tudo, só continuava ainda jogando, que era o que me desligava disso tudo e eu era feliz com isso, sabe? Aí depois de um tempo pra cá, depois que eu me mudei, né, que eu vim pra cá, que eu acho que eu me afastei de tudo isso, né, de toda essa cobrança que eu tinha das pessoas, da família, de todo mundo, que eu comecei a me aquietar um pouco mais, eu comecei a entender o que eu mais queria, mas ao mesmo tempo vinha aquela, entre aspas, cobrança, porque eu precisava trabalhar para eu me manter e não depender dos outros. Então eu ainda tinha que correr atrás disso. E aí a gente teve essas questões aqui também, né? Que o Dani viu que eu vim pra cá pra trabalhar, fazer as coisas e tal. Então, assim, ainda meio que minha cabeça desistiu de sonhar. Eu não tinha mais sonhos. Então, eita, pesou o clima de novo, puta que pariu. Entendeu? Aí, assim, agora que as coisas começaram a se estabilizar de novo e tudo mais, aí por isso que eu falei, né? Quando veio o RPG, foi o primeiro projeto, coisa que eu fiz com gosto e que eu queria fazer, que eu gostei de fazer, que eu falei, poxa, quem sabe isso aí não seria o meu primeiro sonho depois de muito tempo. É verdade. Porra, na cara dela. É isso, entendeu? Esse é o poder da repressão, sabe? A gente é muito foda isso, de verdade. Sim. Exatamente. Quando você trava a pessoa de tentar fazer o que ela tem vontade ali, é esse tipo de coisa que acontece, entendeu? Você vive uma vida adulta frustrado o tempo inteiro, né? Você começa a viver pelas expectativas dos outros, é para suprir expectativas dos outros, né, sobre você. E isso vem muito também de, tipo, como você falou, você fazia tudo certo e todo mundo, né, reforçava isso. Nossa, ele é tão direitinho, tão correto, não sei o que lá. Ah, ele tá fazendo tudo direito, tudo certo. Esse tipo de elogio, e aí eu uso muitas aspas, também é muito prejudicial. Você não... Sim. Você tá colocando expectativas numa pessoa que não pediu essas expectativas. Que não pediu essas expectativas e muito provavelmente ela vai se frustrar no momento que ela não conseguir suprir o que você tá pedindo dela, né? Justamente. No primeiro erro ela cai. Exatamente. Pois é, porque tipo assim, eu não podia errar. Eu via todo mundo à minha volta errando
E, tipo, e tava tudo bem. Ah, e você era o exemplo que não podia fazer nada de errado. Eu não podia errar. Se eu errasse, aí eu ia falar assim, nossa, mas você errou. Você, entendeu? Então eu não podia aprender com meus erros. E isso, Exato. aí quando, igual eu falei, eu fiz tudo regrado e cheguei no ponto que eu não conseguia trabalho, aí, e, tipo, todo mundo à minha volta que se frustrou, que correu atrás daquele que queria e que foi, né? Porque querendo ou não é isso. Você tem um sonho, vai atrás do sonho, não deu certo, você sonha de novo, vai atrás até que uma hora encaixa. E eu não tinha muito isso. Não tinha como eu fugir, vou largar tudo e vou tentar o que eu quero, não. Então foi muito complicado, porque tinha essa questão, essa cobrança muito, eu não podia errar. Sim. E é isso, você ficava muito frustrado depois. Até mesmo na história do Dani, né? De tipo, as pessoas tinham uma expectativa pro que um menino devia fazer. Justamente. E aí, tipo, ele teve que viver pra suprir aquela expectativa e deixar as deles de lado. Então, assim, eu já falei isso de novo, vou falar de novo, gente. A gente prestar atenção no que é nosso e o que é dos outros, né? Sim. Sempre observar o que é essa bagagem é minha pra gente não chegar lá na frente e tá com um monte de mala que não é nossa, né? Exatamente. Justamente. Isso vem muito dos nossos pais, né? Por exemplo, eles se frustraram e eles impõem na gente o que eles quiseram viver. Sim. E não deram certo. Isso Sim. mesmo. Né? Só que, tipo, isso não é algo bom. Meu anjo, se não deu certo com você, não vai dar certo comigo. Vamos pensar 2 segundos. Acho que se os pais parassem pra pensar assim um pouquinho, sabe? Aí o meu sonho é o que o meu filho ou a minha filha seja uma médica, um médico, um advogado, um juiz, o que for. Sim. Mas, tipo, o meu sonho não é o que meu filho seja. Eu queria ser, não consegui, me frustrei. Vou fazer de tudo para o meu filho ser. Ele não vai conseguir, se frustra. E você continua repetindo o ciclo. Exatamente. E o culpado sempre é quem? A criança. Acaba sempre sendo a criança. Porque não fez. Não fez. Quando eu saí do colégio, né? Saí da 8ª série ali, né? Fundamental. Tinha 3 opções pra gente jovens. Se você seguisse o colégio normal, sem ser técnico, você não seria ninguém na vida. Se você fosse menino, você teria que fazer um colégio técnico com informática. E se você fosse menina, você tinha que fazer um colégio técnico de secretariado. Putz. Era essas 3 opções que tinha. Ou você fazia um colégio normal e não seria ninguém, ou você tentava um colégio técnico de informática se você fosse menino, ou um secretariado se você fosse menina. Era magistrado, né? Eu lembro. Exato. É tão absurdo assim. Então, tipo, é isso. Aí os pais pressionavam, você tem que fazer informática, porque estava começando a despontar a informática, essas coisas assim. Então, aí eu acabei caindo em informática muito disso. Então, eu acho que isso também é um problema um pouco do Brasil, assim. Sim. Que a gente não tem tempo de ter sonhos. A gente já sai ali do colégio, provavelmente você já tem que começar a trabalhar, você já tem que ter uma profissão. Não dá, quando você vê, você já passou e você não teve tempo de sonhar. Queria ser jornalista, Mas eu acho que isso tá mudando um pouco. Eu vejo os adolescentes vindo agora muito assim, né? Foda-se, que eu não quero trabalhar no escritório, quero ser youtuber, quero ser escritor, quero ser desenhista e vou ganhar pouco, mas vou fazer meu sonho. Eu não sei, eu tenho sentido os adolescentes um pouco assim, né? São mais livres, né? Mais livres. E eu né? acho que quando você tá livre pra você fazer o que você quer, eu acho que você faz com maestria. Justamente. Não Sim, importa se tem sucesso, financeiramente falando, ou no que eu acho que o sucesso pra mim é mais interior, sabe? Deu certo pra você? Você fez da forma que você quis? Ocorreu da forma que você quis, que você imaginou? Esse foi sucesso. Isso daí... Nossa, menina, você tocou num ponto que eu... Há uns tempos atrás, eu escrevi... Você lembra que eu te mandei o Conto da Bruxa, né? Sim. O Conto da Bruxa, eu escrevi ele... Uma noite eu tava aqui sentado e aí veio esse conto na minha cabeça. E eu escrevi ele todinho. Todinho não, ainda faltam umas partes, né? Eu fiz um capítulo dele. E... eu fiquei tão satisfeito com o que eu tinha escrito que me empolgou para eu escrever mais. E eu continuei escrevendo daquela história, sabe? Sim. E foi aí que me deu, tipo, um estalo, porque
eu vinha ainda. E isso foi. Faz o quê? 4 anos. Não, o Conto da Bruxa faz uns 6 meses. Não. Da Bruxa. Não, 1 ano e pouquinho. Enfim, foi ano passado. E daí, menina, veio esse negócio na minha cabeça de tipo, foi quase uma epifania, que eu vinha esse tempo todo, por mais que eu nunca tenha mostrado meu trabalho pra ninguém, nem pro Zico eu mostrei, né? Eu nunca tinha mostrado nada pra você. E eu acho que eu tinha um medo. Acho que eu tinha aquela voz ainda na minha cabeça, sabe? Isso não vai dar em nada, isso é lixo, isso não serve pra nada, isso vai dar em lugar nenhum. E eu tinha isso na minha cabeça ainda. Então, ninguém vai gostar, pra que eu vou me empolgar mais com isso? Quando na realidade eu estava gostando. Sim. Então alguém já gostava, assim, entendeu? Então se eu já estava gostando, eu sou alguém. Se fosse só pra você, exato, já estava suficiente. Eu já estava satisfeito. Então, assim, eu consegui passar de um estágio que estava me barrando quando eu percebi que eu estava gostando do que eu estava fazendo, você entendeu? Sim. É aquilo, né? Faça o que você sonha, que você nunca vai trabalhar. Exactly. Vai ter prazer em fazer aquilo o tempo todo. Você vai estar bem com você mesmo o tempo todo. Sim, justamente. Sabe? Deixa eu só contar rapidinho, né? O que a minha parte. Conta. Mas eu acho que lá, quando... Acho que eu tinha uns 15 anos, que a gente entra lá no primeiro ano, né? Depois da 8ª série. Eu já tava com as questões de me excluir um pouco da família, ficar muito mais no meu canto. Os meus pais, eles trabalham praticamente o dia todo fora. Minha mãe ficava num comércio embaixo, era bem perto, eu ficava lá o tempo todo, subia pra casa e tudo mais, mas não ficava dentro de casa o tempo todo. Sim. E eu acho que ali eu comecei a buscar muito atenção, sabe? Não por culpa dela, porque ela sempre me deu atenção, mas eu queria chamar alguma coisa, fazer uma coisa pra ganhar um elogio. Sim. Meus pais nunca foram muito de elogiar, assim, sabe? De ficar muito elogio. E quando eu comecei a me excluir ali, tanto por, né, tipo... Tava com a cabeça bagunçada, não sabia o que eu era, sabe? Tava uma bagunça. Então eu fazia coisas pontuais para ganhar elogio e quando eu fui pra faculdade foi praticamente isso também. Sabe? Sim. Eu lembro que a gente foi numa faculdade visitar e tudo mais para ver os cursos e o pessoal se dividiu para ir em cursos, para olhar, para ver as palestras e tudo mais. Eu não fui para onde eu queria ir, sabe? Eu fui para onde eu achei que eu ia ter o elogio. Sim. Nossa. Eu vi palestras de direito, engenharia, tudo nesse que tá ali, né? Que você faz primeiro, segundo, terceiro ano com essas Essas são as principais, né? Os focos, né? Esses são os focos. Nossa, ainda era muito, sabe? Tipo, demais. Outra coisa, não existe. E eu fui e fiz. Ainda tô fazendo, acabando fazendo, engenharia civil, mas eu vim pra cá tentando ganhar isso e, tipo assim, depois que, por agora, assim, uns 2 anos, eu comecei muito a me ver, tipo, querer viver, sabe? Sim. Então eu comecei a jogar um pouco foda-se nessas coisas, de até ganhar elogio por coisa que eu não quero fazer. Ainda preciso melhorar muito nisso, mas minha mãe, às vezes, ela conversa comigo já sabendo disso, sabe? Só que a gente não tem muita essa comunicação sobre essas coisas, tanto de um sonho, alguma coisa. Sim. E é até uma coisa que eu tô até fazendo por agora. Tipo, eu tô buscando o que eu queria lá na infância e tentando apagar aquilo de que eu posso fazer bem, eu posso fazer certinho, eu posso fazer nos mínimos detalhes que eu sei que eu consigo, não preciso ter medo de fazer aquilo, igual a Gia falou, né, que isso ficou lá na cabeça, e até, acho que é muito uma técnica de psicologia aí, que o pessoal volta na infância para ver o que você tem hoje, porque muita coisa é criada na infância. Sim. Uma palavra que você fala para uma criança
pode afetar a vida dela lá na frente demais mesmo. Exato. Então, uma frase pequena já cria uma barragem inteira dentro do cérebro, né? Exatamente. Então, tipo, eu tô buscando isso, eu tô tentando conciliar as duas coisas, porque infelizmente hoje em dia a gente soltar de uma coisa para buscar totalmente um sonho, às vezes não dá, mas nunca parar de buscar ele, sabe? Paralelo com o que você tem ali em mãos, você vai buscando o seu sonho. E é isso que eu tô tentando hoje. Eu tenho muito bloqueio, eu tenho bloqueio de mostrar as coisas, igual a gente falou também, sabe? De não receber o elogio, às vezes, sabe? De dar um bug na minha cabeça ainda. Se receber um elogio, a gente buga, né? Fica assim, demais. eu não sei o que eu faço. Sim. E é uma coisa que maluca, sabe? Tem que se fazer bem. E eu tô buscando isso, sabe? Até cai num ponto de as pessoas acharem que já é tarde. Nossa, eu não posso sonhar mais, porque já passou. E, sim, a armadilha do tempo aí, ó. Exatamente. A armadilha do tempo. Acho que muita gente fica presa no tempo e o sonho ali junto. Já passou do tempo de, sei lá, que seja o mínimo. Vamos dizer, não sei, tipo, fazer uma natação. Eu já tô muito velho pra isso, sabe? Sim. Criança que nada. Não. Minha mãe mesmo, ela tem muito isso. E eu falo pra ela, vai fazer o que você quer. Esses dias ela foi entrar, faz um tempinho que ela entrou no Pilates. E ela tava assim, não posso entrar, que não sei o quê, que só gente jovem, que as minhas pelancas aqui não vai arrumar mais não. Hoje a mulher tá rindo de um lado ou outro, colocando a perna quase na cabeça, profissionista e tudo mais, e feliz. Sim. Sabe? Porque a sociedade impõe isso, né, de tempo. Né, você tem que, até os seus 16, 17 anos, você tem que terminar seus estudos, já entra na faculdade, com seus 25 você já está com um bom emprego, com seus 30 você está com a sua família formada, com seus 40 você é a pessoa mais bem-sucedida da sua família. Tipo, não tem nada a ver isso, mano. Tantas pessoas que eu já vi com 60, 70 anos se formando, mano. Entrando numa academia. Numa academia não, num curso. Na academia também, que tá super em alta, os velhinhos aí fazendo suas musculações. Exato. Todo mundo 6 horas da manhã tá batendo na porta da academia. Ei, vagabundo, tá na hora de dormir. Mas é muito isso. Não se prendam nesse negócio de tempo. Tempo é uma armadilha, literalmente. Principalmente pra mulher. Mulher é que... Mulher tem prazo de validade, né? Até 40 anos ela tá boa. Passou dos 40 já tá pô, joga fora, né? Sociedade é assim. Tem gente esse lixo aí. Esse lixão. Não deita não, viu, mulheres? Cadê, galera, mulheres? Nós, mulheres. É porque nós, mulheres. Nós, mulheres. Não deitem. Não deita. E pelo amor de Deus, vamos seguir os sonhos aí, porque entrar, igual o Chico, trabalhando no escritório, entrar no escritório e acabar ali a energia, o ânimo, tudo. Você sente um lixo ali dentro, é muito triste, gente. Então, buscar as coisas porque é triste. Vamos para uma coisa mais leve, que a gente pesou tudo, assim, tudo. Não sei se vai ser leve, não garanto nada. Vai ser assim, eu quero avisar vocês que a gente não vai ter um Dica Cholas, tá? Então, vamos ter uma coisa diferentinha. A gente vai ter um quiz. Meu pai amado, lá vem. Meu Deus, eu tenho um burro. Mais histórias tristes. Não é um quiz, é um bate-bola aqui, bem blogueirinha, sabe? Meu Deus, a blogueirinha, meu Deus. Uma bag. Exactly. Uma bag boa. Daniela. Um lugar. Um lugar que você já foi. Um sonho. Uma drag com banda. Já que a gente tá falando de sonho, eu vou começar aqui, ó. Qual que é o sonho de feat na música pra cada um aí de vocês? Eita! Nossa, mona. Ariana Grande, Dua Lipa. Caralho, ela canetou agora, hein? Madonna e Cher. Meu Deus, mas as duas já tá quase morrendo. Que é isso, garota? Não existe agora, meu, já tá quase morrendo. A gente acabou de falar de sonho, não existe Acabou de falar de tempo, mano. Ela tá quase morrendo. Mas gente. Você. Deixa elas cantar. Ai, meu Deus.
Ai, eu queria ver Cher e Dua Lipa. Nossa, vai ficar querendo. Vai ficar querendo, gata, porque você sabe do babado da Cher contra a Dua Lipa, né? O quê? Porque as pessoas chamam a Dua Lipa de nova Cher. Exato, é por isso mesmo que eu queria ver. E A a Dua Cher Lipa não ir lá e gosta. fala assim. Que ela estava no desfile lá, a Cher deu uma rabisaca na Dua Lipa. Eita, meu, deu um murro nela. É, deu um murro nela, puxou o cabelo dela, falou assim, vagabunda. Só com o cabelo. Só com o cabelo. Tacou chá quente nela, igual a Mari Maria fez na blogueirinha, não acredito. Foi. Tá com um copo com cimento. Um copo com cimento. Ai, gente, o meu sonho é ver uma pessoa também que elas já tiveram tretas entre fãs no começo da carreira. E, inclusive, pra quem acompanhou aí o caso da Kesha com o lixo, o Dr. Luck, teve também um caso delas duas, que é a Lady Gaga e a Katy Perry. Queria muito ver um feat delas. Ia ser tudo, hein? Vai ser tudo, hein? Lady Gaga, Katia Pérez. É que É. uma canta e a outra não. Eu vou trazer um feat morto aí, que é, né, Telefone Parte 2. Ai, nossa, um sonho, menina. Isso é um Eu pensei que sonho você ia mesmo. falar Billie Eilish, um som morto. Sonho morto. Billie Eilish e Lana Del Rey. O dia que tiver telefone 2, acaba o mundo, porque todas as Acaba. gays sonham com isso, né? É. Vai ser todos os gays no mundo dançando ao mesmo tempo, vai dar um terremoto, Nossa, acabou o mundo, explodiu. Oh, Deus, por favor, faz isso. Pelo amor de Deus. Esse é meu sonho novo. Meu novo sonho. Vamos lá. Jogo virar filme. Zero. Não, mas o Iago não respondeu. Ah, é Dua Lipa e... Eu primeiro. Ah, é verdade. Grande. Joguinho virar filme. Eu acho que a gente até deve ter respondido isso em algum episódio, mas não me lembro. Game virar filme? Eu não vou dizer filme, mas eu preferia série, mas queria Zelda. Pode ser filme, série, sabe? Alguma coisa Algo audiovisual, né? audiovisual. Exato. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Ai, mas ia ser um close, hein, cara? Ia ser close, ia ser close. Close. Babado. Eu tenho um roteiro na minha cabeça pra uma coisa. Que ficou mais ainda firme com... Era uma fanfic, mas depois de ter assistido o filme live action, eu falei assim, eita, menina, será que rola? Que é Pokémon Conquest. Aí, ó. Eu, depois de ter visto o Detetive Pikachu, É possível. é possível. Poderia acontecer. Aí. Pokémon Conquest. E tudo. Ai, eu... Menina, não sei. Acho que eu queria ver Roblox. Eita, o filme do Roblox. Brincadeira. Ai, menina, eu queria ver muito, eu já falei isso, eu queria ver muito um anime ou uma animação do Overwatch. Eu acho as cinematics do Overwatch muito bonitas, eu acho as histórias dos personagens muito bonitas, embora a empresa seja um lixo. Ei. Mas eu queria muito ver um anime ou uma animação do Overwatch. Ia ser tudo. Nossa, isso é muito bom. Nossa, me roubou. Eu ia falar um filme de Overwatch, seria tudo também. Ai, não. Lança a primeira temporada, depois lança seu filme. Seria tudo. Mas, Que Kimetsu assim, no Yaiba fez isso. Exactly. Não, eu ia adorar. É muito, muito bem arrumadinho, sabe? É. Se você pegar a história toda. Mas assim, eu gosto do tema terror, então Diablo sendo um filme pra mim seria Sabia. muito bom. Nossa, Diablo seria Nossa, close eu demais. Perfeito. Muito. A Lilith ia dar um nome, viado. Então, gente, agora pra vocês aí, ó, um encontro, uma pessoa famosa ou não famosa também, que a senhora queria encontrar, um sonho de encontrar. Vocês têm esse sonho? Nossa, eu tive tantos. Me lembra tão. Me lembra tanto. Sabe uma coisa que eu me lembrei recentemente? Que a gente falou, inclusive, no episódio de novelas. Lembra que eu falei que eu tinha um roteiro que eu queria que a Linda Quebrada fizesse a dona de um bar pra refazer Dancing Days. Esse Lembro. papel eu tinha primeiro pensado eu tinha escrito ele pra Marília Pêra. Nossa. Só que ela morreu logo depois. Aham. Caramba.
E outro sonho que eu tinha era o de encontrar a Liza Minnelli. Que eu tinha não, que eu tenho ainda, né? Só que, gente, eu não tô brincando. Tantas vezes que eu já chorei de madrugada pensando eu encontrando a Liza Minnelli, menina. Meu Deus. Mulher, eu chorei horrores já, pensando nesse encontro. Encontrar a bacia de titânio da Liza Minnelli. Caralho. Vai, Chico. Não vai ser possível mais, pelo menos, por enquanto. Porque eu gostaria... só se eu morrer, né? E aí talvez seja possível. Meu Deus. Mas eu gostaria muito de bater uma conversa com o Tolkien. Nossa! Porque... Lacrou, pisou, hein? Caralho! Ele é um... Os nerds geek vão chorar. Caralho. Não, tipo, o que ele fez, o mundo que ele criou, assim, a Nossa. Bíblia que ele criou, e ele não terminou, né? Porque tem os contos inacabados, tem muitas perguntas, então... Quando você vê ele dar 2 murrão nos peitos dele... Esse seu maconheiro não terminou. Vagabundo, vai safado. Então seria o Tolkien. Gostaria de conversar com o Tolkien. Deu meu rabo a noite toda e ainda levou o meu dinheiro. Menina, Gostei passada pro mesmo. Tolkien. Ai, gente, meu sonho... Assim, não é meu sonho, né? Mas eu queria muito conhecer a Lady Gaga, a Stephanie, Joanne, Angelina Germanotta. Exato. Porque eu acho que eu admiro ela como artista. Eu tenho muito isso. Eu admiro tal pessoa como artista. Não como pessoa, porque eu não conheço. Exato. A gente não sabe. Pode ser um artista incrível, uma pessoa podre. Exactly. Um beijo aí, Mariah Carey. Exato. Mas eu queria muito conhecer a pessoa da Lady Gaga. Que eu acho que ela é uma mulher muito inteligente. Ela pode ser uma mulher muito legal. Queria muito ver ela. Queria muito tocar no nariz dela. Eu queria chupar o nariz dela. O nariz dela. Vai, meu bem. Não sei. Tem algumas pessoas que eu gostaria de conhecer nessa vida. Mas eu acho que eu tenho vontade de conhecer o Shigeru Miyamoto. Se tivesse a oportunidade de bater um tete-a-tete com ele. E o Shinji Mikami. Porque são dois desenvolvedores. Caralho! A madrinha Kamiket? E o Shinji Mikami são dois criadores que eu acho incrível, né? O Shigeru Miyamoto criou não só o Mario, mas criou Zelda, criou as franquias principais da Nintendo, né? E o Shinji Mikami criou Resident Evil. Exato. Então, são dois criadores assim que eu acho incrível. Assim, os universos que eles criaram são muito bonitos, que fazem muito parte do que eu gosto bastante. Pra ver a linha de raciocínio, né? De desenvolvimento, como que eles fazem. Isso que primeiramente tem que saber falar japonês, né? Porque, seria um auxílio. Mas vai que é igual o sonho que a gente tem. Que, sei lá, o artista é gringo, você fala português e ele responde em português também. Exato. É bem isso. Eu também queria dar um abraço na Rihanna. Acho que ia ser legal. Mas vamos ver se ela queria dar um abraço em você. Que ela é outra que tem cara de ser chata, um porre. Eu acho que não. Eu acho que a Rihanna seria uma boa assim pra gente, sei lá, menina. Rihanna, vamos ali na praça tomar um apitu e pitar um... Ela falaria assim como condição, se você não me perguntar sobre música. Exato. Não, a gente ouve um Chitãozinho Chororó que tá show. Tá ótimo. Tá ótimo. E você, Dani? Eu vou realizar esse sonho. Meu Deus. Abraçar Daqui 2 semanas, querido. Eita porra! Caralho! Né? Pra quem tá ouvindo aqui, vai ser 1 semana. Que a gente vai Caralho, vai abraçar o Chitãozinho Chororó, é mole. Eu não acredito. A G é o Chororó. A gente vai pra encontrar essas duas maravilhosas. E é esse o meu sonho, encontrá-las. Ai, que fofinho! Ai, que fofinho! Ai, dá um beijo pra ela. Dá um beijo pra ela. Aí, e depois disso, o sonho de encontrar todo mundo, viu? Marminha, Marley. Todas as pessoas. Eu quero ver a Marminha aqui em São Paulo. Já pensou? Será, menina? Será que isso não der certo que eu vou pra São Paulo? É mole? Aí, ó.
A primeira Não coisa concordo, pelo amor de Deus. ela Jamais. vai Eu concordo sim, é um emprego, é um trabalho. Emprego, exatamente, não é crime. É Se um for sonho. crime, me prendam. Ela vai baixar o grind em São Paulo, só isso. Caralho. Caralho, ela vai dar pra Paulista. Tem coragem? Será? Será que esse Essa Glória, nojeira. Meu Deus, todo chegar respeito em ao São Paulista. Paulo, com todo respeito, obviamente, às gays de São Paulo que usam calcinha e são DJ, Deus me Eles livre. são de taco também. Nossa, Exactly. A gente tem que respeitar também as minorias. Ai, tudo, adorei. Vamos mais uma minha ultiminha aqui. Uma viagem, gente, dos sonhos. Uma viagem Onde dos vocês sonhos? têm? Eu tenho uma viagem dos sonhos. E a gente tá programando ela já. Meu Deus. Olha, é pei na cara de E todo mundo. porra na cara dela. E barrar. Ela vai pro Acre. Não, Deus me defenda. Não, brincadeira. E aí, eu quero dar hoje? Meu Deus, vai cancelar. A mulher já foi cancelada pela Caralho. terceira vez num podcast só. Um episódio só foi cancelado 12 vezes. A sorte dela é que o marido dela que edita. Exato. Meu Deus, coloca só essa parte, não coloca o que eu falei, não. Ela já fez blackface na internet. Exato. Meu Deus, é muito cancelamento. Calma, gente. Eu sou uma mulher polêmica. Mas a gente tá programando aí um negocinho, né, gays? Sim. E vem aí, porque eu não quero ouvir balela, não. Eu acho que a Marminha não tava no dia que a gente falou. Não tava? Não fui convidada. Não, foi o dia que ela não participou da gravação. Ah, é verdade. Ai, ó. Menina, você prepare seu bolso, viu? Que bolsa, garota? Que bom que você não tem Ele nem tá roupa. furado. Mas, Larissa Manoela, vocês são malucos? Eu guardo dinheiro na minha meia, garota. Pois trate meio de realizar esse sonho de ser a famosa da Twitch. Viu? Denilson Samiri Close. A família Clese. Que a gente vai pra Disney todas juntas. Aí, ó. Ô, Larissa Manoela, você é doida. Você Olha, é Larissa Manoela, doida, paga garota. pra gente ir. Caralho, Larissa Manoela, se você estiver ouvindo esse podcast, que eu sei que você é fã, paga pra gente, mulher. O Ixi, milho não. macho. Pior que agora ela deve estar pior que a gente, né? Tá nada. Ixi, menina. A gente come um milho lá, eu cozinho um milho pra você. Manda pra Viu, você, Larissa? Pix. Vai, Chico? Eu tenho um sonho que virou o meu sonho, que é levar meu marido pra ir conhecer o Japão. Nossa! Lacro, agora deu close. Porque Meu, eu Ele é fofo, dá hoje pra ele. caralho, o Twitter vai gostar de novo. Porque eu acho que ele vai. Nossa, vai ser uma criança assim, vai ficar pasmo, porque Pokémon é Nintendo, é coisas japonesas que ele gosta também, então eu tenho certeza que vai ser uma viagem assim incrível. Exato. Nossa, ela vai se vestir de geisha passada. Eu vou ser gay. Tchau. Arara, Chico Linguiça. Eita, vai ser só Chico Linguiça, hein? Nossa, e o churrasco? Era só linguiça. E tome linguiça no sashimi. Ai, eu tenho quando eu era menor, eu tinha um sonho, eu achava muito lindo Londres. Achava muito bonito, eu queria muito. Mas quando eu fui crescendo, eu tenho esse sonho ainda, que é ir pra África. Ai, É fazer conhecer. Nossa, fazer tipo, um safari. Ai, tudo, close. amiga, não é nem tanto pelo safari, é mais pela. Eu queria muito conhecer a população precária da África, sabe? A cultura deles, o que eles vivem. Eu tenho muito essa curiosidade de ver aquilo. De ver. Eu acho que o quão cruel é aquela situação. Mas eles conseguem ainda ser felizes de aquela forma. Sabe? Não é romantizando a pobreza. Sim. Jamais. Mas é tipo, eles conseguem tirar força pra viver um pouco de felicidade naquela situação que é horrível. Então tenho muito esse sonho de ir pra lá. Tudo. Exato. Pesou o clima de novo, tá feliz? Tô feliz. É sobre isso. Eu acho que meu sonho atualmente é esse também, da G, que ela falou da viagem, nossa. Eu quero, desde que saiu o parque da Nintendo, meu sonho é conhecer, seja a versão, né,
nos Estados Unidos ou a versão da japonesa. Eu acho que se eu fosse pra aproveitar tudo mesmo, assim, acho que seria mais pro Japão mesmo. Pra ir lá, pra conhecer, ver o país. O geral, né? O geral. Vamos ver qual tá mais barato. Ver qual que tá mais barato. Agora não precisa tirar visto pra ir pro Japão, né? Ó, já Não é precisa um... mais. Já Não tá precisa compensando. Até o governo do Lulinha durar, não precisa tirar mais o visto pra ir pro Japão. Ó, Pode ficar lá 90 dias. O meu americano venceu, já ia ser um dinheiro, aí ia desembolsar. Aí, ó. Aí. Aí já economiza um bom dinheirinho. Já economiza um bom dinheiro, só tira o passaportezinho, ó. Partiu. Ai, tudo, adorei. E eu acho que a gente já podia até marcar a próxima viagem pro Japão, porque eu também amaria ir pro Japão. Já pegar os pratos e todo mundo, porque eu sou Aí, ó, 3 sonhos realizados uma lapada só. A gente passa no caminho assim, joga a marminha lá na África e vai pro Japão. E fechou. E joga lá na África. Vai, lixo! É isso aí. Jogar ela no meio da savana com os leões. No meio da savana. Foda-se, se fudeu, hein? Paraquedas do avião. Amiga, de nada pelo seu sonho, fica aí. Realizá-lo, tchau. Joga. Meu sonho é... eu tenho vários sonhos de viagem, gente. Esse daí do Japão, vocês me convenceram, agora eu vou. Aí, eu não queria, mas agora eu vou. Agora eu vou. Eu queria assim. Agora que meu marido falou que vai pagar pra mim. Exato. Eu quero ir pra Grécia também, meu sonho. Conhecer Grécia. Eu queria muito conhecer Egito. Você não pode entrar. Nossa, Egito. Exato. Né? O Egito você não pode entrar. Sério? Por quê? Boiola, né? Você é mulher, garoto. Exato, mulher cis. Mulher trans. Mulher trans cis. Tudo. Mas, gente, adorei ouvir os sonhos de vocês. Adorei demais conhecer um pouquinho mais de cada um. E espero que o público também tenha gostado, viu? Se tiver dúvida aí, ou todo mundo, pessoal que quiser compartilhar um pouquinho dos sonhos com a gente, comenta nas redes sociais. Marca a gente no Instagram, no Insta, manda um direct falando, poxa, ouvi o episódio dos sonhos lá. Tenho também uma questão e tudo mais, queria conversar, a gente tá pra isso. Então vai no YouTube, vai em tudo. Dá o likezinho aí no Spotify, quem segue a gente no Spotify. Acho que é tipo um seguir, né? Nem lembro como é que é no Spotify. O Spotify ele tem o como seguir, como favoritar. Isso. Então faz tudo que dá pra fazer no Spotify. E aproveita, vai no compartilhar, abre o Tcholas, vai no compartilhar, seleciona todos os contatos do seu celular e envia. Tá? Meu Deus! Exatamente assim. Joga no grupo da família e fala assim, está aqui, ó. Com Jesus é bem assim. Vai aprender a ouvir os sonhos dos seus filhos aí. Caralho, o Twitter vai gostar de novo. Mas é isso, gente. Segue em todas as redes, Amazon, Apple. Tem um negócio do. Todas as redes de streams de áudio. Todos os seus streams de áudio. Isso, exato. Obrigado, gente. E você tá vendo a gente aí pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha também o videozinho lá. Por favor. Exato. Obrigado, gente. Foi tudo, arrasou, amiga. Amei o tema, mulher, foi tudo. Gostaram? Gostame. Tudo. E é isso. A gente vai nessa. Semana que vem, novo episódiozinho, viu? Toda sexta-feira. Esqueci de falar isso, mas toda sexta-feira sai meio-dia. Isso. Meio-dia, né? Exato. Meio-dia, meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Na hora do almoço. Isso, já pega o seu rango ali e vem ouvir a gente. Exato. Tá bom? Beijo. Boa noite. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Semana que vem é mais surpresas, hein? Eita aí, ó. Bye. Bye. Tchauzinho.